A gente sabe hoje que pelo menos a gente tem um passado indígena na região que remonta a pelo menos 2.500 anos antes do presente. São as datações que a gente tem, as mais antigas de montículos de terra que eram construídos possivelmente pelas populações charrua-minuana da região do Pampiana, que na região da Lagoa dos Patos, esses cerritos, esses montículos de terra, têm mais ou menos, os de antiguidade mais profunda, 2.500 anos. Ou seja, a gente tem, no mínimo, 2.500 anos de história humana, história indígena na Lagoa dos Patos. E a historiografia não dá conta disso, não se importa com essa profundidade temporal, né? Se importa somente dos últimos 500 anos para cá e mais especificamente do século XIX para cá, que a grande historiografia trata desse tema, né? Desse período, dos últimos 100, 150 anos, é o grosso, digamos assim, da produção historiográfica no Rio Grande do Sul. Então a presença indígena, ela está no nosso cotidiano muitas vezes no nome, o que a gente chama de toponímia. São os nomes que as populações indígenas deram ou que foram atribuídos aos lugares pelas populações europeias que aqui estiveram no período colonial, porque estavam lá indígenas. Então Serra dos Tapes, a Lagoa dos Patos talvez tenha a ver com o nome dos índios patos, né, que talvez sejam populações guarani, que assim foram denominadas pelos europeus. Então a gente tem uma série de arroios e rios na nossa região que são nomes indígenas, que foram atribuídos. E isso não é uma coisa só do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Uruguaio. O espaço uruguaio está cheio de nomes que a toponímia remete às populações indígenas. A gente sabe que, por exemplo, a região de Pelotas, ela foi ocupada muito em função da presença de populações indígenas aqui, que sabiam manejar cerâmica, né, que sabiam manejar o barro para a produção depois de matéria-prima para a arquitetura local. E com o avanço da produção saladeril, né, da produção do charque, o que a gente vai ver, na verdade, é a expulsão desses indivíduos, dessas populações indígenas, cada vez mais para o interior. E isso se intensifica muito mais no século XIX, quando a gente vai ter a migração de populações europeias, o segundo processo migratório mais intenso, que tem a ver com as populações italianas e alemãs vindo para o Rio Grande do Sul.